No último vídeo, vimos que em 2010, um vídeo feito sobre eleições e política foi reproduzido nos cultos de domingo de diversas igrejas, tendo o pastor Pascoal Piragini como um dos maiores incentivadores do início de uma guerra política promovida por igrejas. Nesse vídeo, eu vou falar do ápice de toda essa loucura materialista e até demoníaca em que a igreja se envolveu, e o que eu vou chamar de cristianismo bolsonarista freestyle. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. O meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor há mais de 30 anos na Igreja de Deus no Brasil e também policial rodoviário federal há mais de 20 anos. Caso você goste do conteúdo desse vídeo, desse canal, se inscreva no canal, curta, comente no vídeo e, se não gostar, pode descurtir também e escrever sua crítica. Só tenha cuidado de ser educado com todas as pessoas, porque é assim que deve ser um cristão. O bolsonarismo criou o cristianismo freestyle, e aí já estamos perto de 2017, que foi gestado por uma teologia pseudo-cristã no seio das igrejas evangélicas, que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Eu sei que a sentença é forte, ainda mais vinda de alguém com 31 anos de ministério pastoral como eu tenho. Também parece meio dogmática e tendente a uma generalização rasa. Mas não é, e eu espero explicar o porquê nesse vídeo. Como já expliquei por aqui, em meados dos anos 1950, houve uma ascensão de um tipo de teologia adjetivada de teologia do domínio. No Brasil, chegou pelos anos 1960, como já explicamos aqui, através de missionários americanos como Bob Weiner e Robert McAllister. Este último, fundador da Igreja de Nova Vida, que deu origem à Igreja Universal e também à Igreja da Graça de Deus, que foram fundadas por ex-discípulos de McAllister, Edir Macedo e Romildo Soares, conhecido como missionário R.R. Soares. Eles defendiam que a mensagem da prosperidade já trazida por esse movimento deveria chegar ao povo da periferia, visto que a Nova Vida ela atingia mais a classe média alta. Juntou-se a essa teologia a teologia do domínio e o triunfalismo. Essas doutrinas importadas dos Estados Unidos apenas comprovam minha teoria. A boa teologia é destilada na Alemanha, é envelhecida na Inglaterra, apodrecida nos Estados Unidos e consumida no Brasil como vinagre. É vinagre mesmo. E eu vou explicar. A sua base teórica é a seguinte: Deus entregou o domínio da terra para Adão, este pecou e entregou este domínio ao diabo. Portanto, a missão da igreja, segundo essa teologia, é tomar o domínio, take dominion, da expressão de Bob Weiner em seu livro homônimo. Tomar esse domínio das mãos do diabo, a fim de estabelecer um eufemismo para impor o reino de Deus aqui na terra. Qual a estratégia? Estabelecer, impor a cosmovisão cristã, que é um conceito ressuscitado do calvinismo, conforme já expliquei aqui nessa série de vídeos. Isso em todas as áreas de influência, como as artes,
economia, política, cultura, tudo isso. Preciso dizer que isso vilipendia o Evangelho de Jesus a tal ponto que o transforma em um instrumento de poder, em vez de um instrumento de serviço e amor ao próximo. Jesus, na verdade, era a antítese disso. Ao ser inquirido por Pilatos se ele era ou não o rei dos judeus, Jesus respondeu o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Em outra situação, ele testemunhava uma discussão entre seus discípulos sobre quem seria o maior no reino de Deus. A resposta de Jesus surpreenderia os que advogam um domínio da cosmovisão cristã sobre todos indistintamente. Olha o que Jesus disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se maior entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Impressionante como as palavras de Jesus são fortes. Nesse cristianismo freestyle, existe o culto às armas, pois elas são um símbolo do poder pela força. E o mais triste é que usam a Bíblia para basear suas sandices. Falam que Pedro, por exemplo, usava uma espada. E de fato, ele usava. Entretanto, quando ele se dispôs a usá-la para defender Jesus, ferindo um soldado do templo que veio para prender Jesus, foi por Jesus exortado. E a exortação foi a seguinte: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E lembrem que Jesus ainda não havia enviado o Espírito Santo ao coração dos discípulos. E em seguida Jesus curou aquele soldado do templo, contrapondo o evangelho de guerra com o de amor e de serviço. E sobre esse tema eu quero me ater, pois ele explica muito sobre a ascensão desse bolsonarismo nas igrejas. Faz pouco tempo eu vi um vídeo de uma entrevista que meu antigo amigo de internato do Colégio Militar lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo Pimentel, ex-BOPE, que ele fez um vídeo após um congresso de polícia lá em Salvador. Vamos assistir ao vídeo. O terceiro comando é evangélico. No Rio de Janeiro são duas frentes, a frente evangélica, do Peixão, e a frente não evangélica, do PH. Durante muito tempo a imprensa omitiu o nome de facção, para não levantar a bola deles, mas nós temos que falar, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O terceiro comando hoje, o TCP, terceiro comando puro, é a segunda maior facção do Rio de Janeiro, só perde o Comando Vermelho. E boa parte dessa facção está num processo de evangelização. Muita gente pode acreditar que é um processo falso, que eles estão inventando essa falsa fé em Jesus, mas tem gente que acredita. Fato é que eles estão com a Bíblia na mão, eles estão frequentando escolas de teologia, eles estão sendo ungidos pastores, e eles falam de uma forma messiânica. Eles dizem basicamente assim: Deus mandou invadir a favela rival. Isso é perigosíssimo. Por quê? Quando você une fuzil, arma, tráfico com fundamentalismo religioso, você cria algo muito parecido como o Hamas na Palestina. Fé não combina com arma. Fundamentalismo religioso não combina com arma. Então a gente pode ter um novo perigo, não para o Rio de Janeiro, mas para a Bahia, para todo o Brasil. Esse processo do bandido
se dizer evangélico, ele é perigosíssimo, porque ele começa a impor valores e costumes no seu território. Ele pode proibir um baile funk, ele pode proibir uma mini saia, ele pode proibir, e eles estão fazendo isso. Isso é muito louco, na realidade, é mais um problema do Brasil, e que as polícias não estão atentas. Mas agora, eu fico preocupado de saber que essa facção já está na Bahia, viu? Eu não sabia disso. Ele está aproximado com a facção, a chamada Bonde do Maluco, ele foi aproximado. O BDM está próximo ao TCP. Eu não tinha essa informação. Eu sei que o TCP está indo para Belo Horizonte e já começou a fazer pichação nas periferias. Esse lugar pertence a Jesus. Essa é a pichação típica deles. Olha que incrível, né? Ao invés de pichar o CV ou o BDM, eles picham esse lugar pertence a Jesus. E, na verdade, pertence à facção deles. Conseguem perceber o absurdo do que ele diz? Vamos lá, vamos entender o que o Rodrigo Pimentel está dizendo aqui. Há 20 anos atrás, eu convivia com policiais evangélicos que não tinham o menor prazer de usar armas. Tínhamos um grupo lá no Rio de Janeiro de policiais pentecostais que se reuniam uma vez por mês na igreja e ninguém levava arma para essa reunião. Todos eles ali entendiam que a arma era uma obrigação profissional. Não era um privilégio ou algo que devíamos ostentar, sei lá, como um troféu da liberdade individual. Naquele tempo, os evangélicos, principalmente os pentecostais, que têm assim as suas raízes em movimentos de santidade, que eram chamados de movimento holiness, no interior dos Estados Unidos, eles eram desarmamentistas. Por quê? Justamente por acreditarem claramente, sem nenhuma dúvida, naquilo que Rodrigo Pimentel falou agora nesse vídeo. Ele diz o seguinte no final: fé não combina com arma. Entretanto, nos dias atuais, que eu julgo tenebrosos no que diz respeito ao cristianismo evangélico, temos políticos como o Nicolas Ferreira, que se diz irmão evangélico, o mais votado em Minas Gerais, fazendo um vídeo exultante, onde mostra um fuzil que recebeu de presente de Natal. Vamos assistir ao vídeo. Já imaginou ganhar de Natal nada mais nada menos que, ó, dá só uma olhada aqui, ó, um fuzil, meu parceiro, aqui, ó. Foi assim que o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte abriu o vídeo postado na internet sobre a nova arma de um amigo, um modelo T4556 da empresa Taurus. De acordo com Nicolas Ferreira, afiliado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o presentinho só foi possível graças ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento do vídeo, o vereador mineiro garante que o fuzil é legal e tem a devida documentação. Há 2 semanas, o governo anunciou que iria zerar a alíquota de 20% sobre a importação de revólveres e pistolas. A isenção, que valeria a partir de janeiro de 2021, foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Bom com arma. É esse mesmo tipo de cristianismo enviesado que legitima, com viés messiânico, crimes de depredação do patrimônio público e tentativa de golpe de Estado, como os que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023, sob o silêncio comissivo e omissivo das principais lideranças evangélicas. E alguns nem silêncio, palavras de aprovação. Agora nós temos, além de grupos evangélicos que desrespeitam o rito democrático, alegando lutar pelos valores cristãos, também temos bandidos armados, como os do Complexo de Israel no Rio, acreditando de igual forma estar a serviço da vontade de Deus, tal qual o rei Davi do Velho Testamento estava quando guerreava contra os chamados incircuncisos filisteus, por exemplo. Ter grupos armados tomando territórios no nosso país, em nossas cidades,
já é uma questão muito grave na segurança pública. Agora, imagina um grupo armado, motivado pela fé, em textos do Velho Testamento, sem nenhuma leitura exegética, hermenêutica clara do que eles significam, deslocados do contexto, tal qual fazem os atuais adeptos do cristianismo freestyle bolsonarista, acreditando que cumprem um mandado divino. Imagina o que é isso. Eu gostaria de poder simplesmente lavar as mãos, pois a culpa de tudo isso não é minha. São de líderes evangélicos que catalisaram esse pseudo-cristianismo. Mas, infelizmente, eu não posso, pois eu terei de lidar com os resultados, seja no gabinete pastoral, com muitas pessoas decepcionadas, desiludidas, destruídas com a fé, ou no meu trabalho na PRF, em forma de bandidos fortemente armados e motivados, sendo alguns, ironicamente, se auto-intitulando pastores. Olha, não é fácil e não tem como a gente lavar as mãos. Esse cristianismo anátema, maldito, exalta o iníquo adágio de que bandido bom é bandido morto. Olhemos para Jesus para falarmos sobre isso. Na lei do Antigo Testamento, uma mulher ou homem pegos em adultério, eles deveriam ser apedrejados. Qual foi a resposta de Jesus ao ser perguntado pelos fariseus o que deveriam fazer diante da situação da mulher adúltera, pega em adultério? Pela lei judaica, ela era uma criminosa. Você imagina Jesus dizendo: apedrejem essa vagabunda, bandido bom é bandido morto? De forma alguma. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Logo em seguida, a Bíblia diz que todos foram saindo e somente restou a mulher. Aí Jesus a indaga: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. A ideia de que o cristão, em vez de lutar pelo reino de Deus, vivendo e pregando o evangelho, servindo ao Senhor e ao próximo em amor, de que ele deve entrar em uma luta política totalmente carnal, materialista, fez com que os cristãos aceitassem o que eu vou falar de forma muito dura: doutrina de demônios, tal qual o ensino de Barrabás, que queria revolução política em vez do reino de Cristo. E veja, quando uso esse termo, cristianismo bolsonarista, freestyle, eu jamais quero me referir ao cidadão Bolsonaro. Ele é um ímpio como outro qualquer e que necessita das nossas orações para que se converta. Caso ele não se arrependa de seus pecados, está reservado a ele o inferno eterno, como a qualquer ímpio. Eu me refiro, na verdade, aos cristãos, aos evangélicos, que internalizaram uma forma de cristianismo dissociado da Bíblia. O nome político pouco importa. O que importa é a intrusão de uma cultura demoníaca na igreja. E é esse o motivo da minha grande e forte indignação. O mesmo materialismo satânico que eu via
na teologia da libertação, que deixa de lado a obra redentora de Cristo, trocando essa santa obra por uma revolução social, é o mesmo materialismo satânico que vejo nesse chamado bolsonarismo cristão, que é um cristianismo freestyle. A diferença muito importante e extremamente dantesca é que a teologia da libertação em nada influenciou a igreja evangélica, os púlpitos e o modo de vida dos irmãos. O máximo que ela atingiu foi a igreja católica, a católica romana principalmente. E mesmo assim, nos dias de hoje, tem quase nenhuma influência no catolicismo. Mas esse bolsonarismo cristão, que trocou o evangelho de Jesus pela guerra política e trouxe ódio e a divisão entre os irmãos, de fato trouxe a ignomínia, o vitupério e a completa corrupção e conspurcação na mensagem da igreja de hoje em dia. Nesses meus mais de 45 anos de crente, de cristão convertido e batizado, e mais de 31 anos de ministério, eu nunca vi tanta gente decepcionada, se sentindo abandonada, e uma miríade de desigrejados que não querem de forma alguma voltar a congregar. Esses falsos pastores pregam que o tal do comunismo, que nunca veio para nosso país, nem de longe, que esse tal de comunismo iria destruir as igrejas. O fato concreto é que, na verdade, o que tem destruído as igrejas é essa distração demoníaca com algo inexistente em uma guerra mundana que o Senhor nunca, mas nunca mandou que entrássemos nela. É urgente mostrarmos as contradições do atual discurso dessa seita dita cristã bolsonarista em relação ao Evangelho de Cristo. Comparar o ensino de Jesus com esse discurso atroz é o que temos de mais importante a fazer, a fim de que sejam desmascarados aqueles que usam a Bíblia e os púlpitos das igrejas como palanque para seus projetos de poder. Enfim, esse cristianismo freestyle bolsonarista poderia ser o nome de qualquer político lolisto que fosse, mas no caso que nos atinge hoje é o cristianismo freestyle bolsonarista, é tudo menos cristianismo. No próximo vídeo, eu mostrarei, usando um documentário feito pela BBC de Londres, que a alegação de que temos de lutar a guerra política para que a igreja não seja perseguida é uma das maiores falácias e enganos diabólicos ensinado por pastores e que foi justamente essa guerra política que trouxe a maior perseguição já ocorrida nas igrejas no Brasil, a perseguição interna contra irmãos por simples divergência de pensamento político. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu peço o favor de você curtir e compartilhar em suas redes sociais ou entre seus amigos. Comente, pergunte, questione, critique, mas seja apenas respeitoso com todos. Afinal, somos cristãos e assim devemos nos portar. Que Deus abençoe a sua vida.